Aleluia. Amém, gente? Nenhum determinado dia. Talvez esse dia seja hoje. Talvez assim, a gente fala assim, mas não aconteceu nada, não vi nada esse mês, esse ano, essa semana. Fala assim para quem está do seu lado, é hoje. Esse dia é hoje. Amém, gente? Para fazer mais raiva no diabo, fala assim, é hoje. Ninguém vai roubar o que Deus tem para a minha vida. Tudo ao vivo. Em um determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Amém? Fala comigo assim, a palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, como ser guiado pelo Espírito Santo, é isso. Ser guiado pelo Espírito Santo também é ser guiado pela palavra de Deus, gente. Existem duas formas básicas de ser guiado: pela palavra e pelo Espírito. Porque a palavra e o Espírito é a mesma coisa. Lá no livro de João, o que fala? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo veio habitar entre nós. Então, a gente precisa amar a Bíblia. A gente precisa entender que muitas das vezes a gente deixa de desfrutar do sobrenatural porque muitas das vezes a gente quer o espetacular. Mas quando a gente começa a estudar a palavra, ouvir pregações que estão em linha com a palavra, ler a tua Bíblia, abrir ela, ler, e a gente começa a praticar o que está escrito, nós também estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vou dar um exemplo aqui. A Bíblia fala assim, aquele que roubava, não roube mais. Se a gente começa a entender, eu nasci de novo, aceitei Jesus, e eu venho no culto, o meu pastor vai e prega sobre isso, e muitas das vezes as pessoas vão, minha natureza mudou, né? Nós que morremos e ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Então a nossa natureza terrena, ela precisa morrer. Isso passa a ser sobrenatural. Alguém que veio do roubo, alguém que tinha esses maus costumes, e muitas das vezes, se Deus usar tal pessoa, eu vou acreditar. Se Deus usar o profeta, se vir uma bola de fogo, ou acontecer algo muito sobrenatural, agora eu vou acreditar que é Deus falando comigo. Não. Exemplo simples, gente, andar em amor, amar as pessoas, socorrer pessoas, ajudar pessoas. Isso faz parte da nossa nova natureza. Não precisa alguém vir, colocar a mão na minha cabeça, profetizar que eu tenho que fazer isso, porque a palavra está sendo ensinada, a palavra está sendo pregada. E quando eu começo a entender que ser guiado pelo Espírito Santo é também andar em linha com a palavra, isso vai resolver metade dos problemas da minha vida. Por quê? Não é a vontade de Deus que a gente seja guiado por pessoas. Não é bíblico a gente ser guiado por pastores, profetas, mestres, evangelistas ou apóstolos. A perfeita vontade de Deus é que a gente seja guiado pelo Espírito Santo, e ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pela palavra dele. Amém, gente? Então, se tem algo que está falando na palavra, é martelo, é prego batido
pelo martelo, encerra. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima nas nossas vidas. Amém, gente? Então a gente não precisa questionar, a gente não precisa se perguntar. E aconteceu algo comigo há pouco tempo, né? Eu vou falar sobre isso aqui, trabalho, né? A Bíblia fala para a gente trabalhar, gente. Então não precisa levantar o profeta e mandar você ir trabalhar, amém? Deus não quer a gente preguiçoso, amém, gente? Amém. Então, isso serve para as mulheres também, tá, gente? Mas eu sei que dona de casa trabalha mais do que muitos homens aí na rua. Não é mole não, fazer comida. Não é verdade? Então. Vamos lá. Eu estava falando sobre isso. Aconteceu comigo algo relacionado a trabalho. Eu trabalho, só que eu trabalho de forma autônoma. E surgiu uma oportunidade, me ligaram, uma empresa que eu trabalhei, abriu uma filial lá em São Gonçalo e me chamaram para trabalhar lá. E eu fiquei na dúvida. E dúvida não é de Deus. Amém, gente? Foi uma dúvida natural. Eu falei assim, eu me perguntei, qual é a vontade de Deus nessa questão aqui? Por isso que eu estou falando, pela palavra e pelo Espírito. Por quê? Tem coisas que vai estar na palavra, mas tem coisas que a gente vai precisar ser guiado que não vão estar na palavra. Então eu sei que eu já tenho um trabalho autônomo e surgiu uma oportunidade de um outro trabalho. Então eu precisei o quê? Ter uma direção de Deus clara, no sentido do quê? Qual é a vontade dele para a minha vida nesse momento? E eu orei ao Senhor e senti aquela testificação por dentro, de que não era para eu ir para aquele emprego. Eu fui, conversei com o rapaz, fiz um teste e senti da parte de Deus, não tive paz para continuar. E uma das formas que Deus nos guia é pela paz. Seja a paz de Deus o árbitro nos vossos corações. Amém, gente? E muitas pessoas, dentro dessas questões, muitas pessoas às vezes, né, por não ouvir a palavra, ou muitas das vezes por não ter uma maturidade e tudo, elas criam uma certa confusão. Aí muitas das vezes eu vou subir um monte, eu vou na irmã de oração, e às vezes a gente está indo atrás de coisas, mas quando, na verdade, as coisas já estão reveladas, já estão simples, e muitas das vezes a gente está querendo algo muito difícil, mas o Evangelho é simples. O pastor Wagner já ensinou sobre isso aqui. Muitas das vezes, o Espírito Santo vai nos guiar até mesmo no silêncio. Porque quando, uma vez que a gente começa a fazer algo, e algo não vem uma sinalização, aquele sinal vermelho, não vem uma inquietação, a gente começa a fazer. Por quê? O que diz lá no Salmo 23? Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Então a gente não precisa ter medo. Por quê? O Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Então a gente está seguro, tem segurança. Então a gente pode fazer aquilo, e se Deus, muitas das vezes a gente fala assim, mas Deus não falou nada, continua fazendo. Não pare. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Exemplo, comecei a fazer um curso, quero fazer um curso, mas eu estou na dúvida se é a vontade de Deus ou não. Enquanto não sentiu aquele sinal vermelho, continua. Estou conhecendo uma pessoa, será que é da vontade de Deus ou não? Se Deus não falou nada ao contrário, continua. Fique em paz. Não traga um peso desnecessário. A mesma coisa funciona para quando a gente vai se congregar num lugar.
quando a gente vai semear na vida de alguém, e eu vou falar alguma coisa aqui sobre semear na vida das pessoas. O diabo nunca vai mandar você dar nada para ninguém. Então nem precisa ter medo. Quando Deus mandar você dar algo para alguém, nem precisa perguntar se é da vontade de Deus ou não. O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Quando a gente semeia algo na vida de alguém, a gente está demonstrando a bondade e o caráter de Deus para as pessoas. Então, tem coisas que não vão estar na Bíblia, mas muitas coisas vão estar na Bíblia. E quando eu estava falando sobre essa questão de ser guiado por pastores ou profetas, né, eu estou dizendo, eu não estou falando também que Deus não pode usar um profeta para nossas vidas. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que os pastores não podem ser instrumentos de Deus, ou os profetas, para falar algo de Deus para nossas vidas. Eu não estou combatendo isso. Eu só estou querendo dizer que a gente não pode viver dependente disso. Porque eu vejo muitos cristãos dependentes disso. E não amadurecem, não crescem, não avançam. Porque existe um tempo onde nós vamos ser o quê? Bebês espirituais. Nós vamos estar numa fase de meninos, então esse tempo vai ser maravilhoso. Mas a vontade de Deus é que a gente cresça, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A vontade de Deus é que a gente seja maduro. Abra comigo no livro de Romanos, eu vou dar a base bíblica para isso. Depois eu vou voltar no livro de Lucas. Vamos ler os textos chaves para esse tema. Romanos 8, no verso 16. Eu vou falar primeiro no verso 16, depois eu vou ler o verso 14. Porque existem diferenças ali de filhos. E quem achou, fala, eu vou para o céu. Eu também vou. Romanos capítulo 8, verso 16 fala assim: o próprio Espírito testifica, algumas outras versões está assim, ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém, gente? Essa palavra aqui no grego, no original, quando fala que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos, está falando, no grego, essa palavra significa teknon, que são filhos que não são amadurecidos, filhos ainda que são... porque quando a gente aceita Jesus, nós somos o quê? Batizados no corpo. Então está falando de o quê? Do novo nascimento. Está falando de filhos que acabaram de chegar para a família de Deus. Por que testifica essa testificação? Porque muita gente, essas pessoas muitos que nascem, aceitam Jesus, que nascem de novo, elas não sabem nem onde fica Gênesis 1:1, não sabem nada. Elas não sabem como orar, elas não sabem o que é ser guiado pelo Espírito na forma madura. Essas pessoas, lá no livro de... Eu tenho anotado aqui, lá no livro de 1 Pedro... Deixa eu ver aqui. Primeira Pedro... Acho que é capítulo 2. Tu lembra, Silvana, o texto? Silvana não vai lembrar, não. Eu não sei também se eu tenho anotado aqui, mas lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, se eu não me engano, Paulo fala assim: como criança recém-nascida, desejai o genuíno leite espiritual, para que por ele vá crescendo. Então, existe um alimento, né,
que é o quê? Para pessoas que desejar o genuíno leite. Porque está falando o quê? De pessoas que aceitaram Jesus, nasceram de novo, mas que elas ainda estão amadurecendo, elas não estão amadurecidas, elas não sabem qual é a perfeita vontade de Deus para a vida delas. Então, eu dei um exemplo lá no nosso discipulado sobre isso. Muitos que são pais aqui, que muitas das vezes dá uma bronca no filho, e o filho fica o quê? Ressentido. E uma vez até o meu sobrinho, o Benjamin, falou assim, o pai dele deu uma chamada nele, né? Aí ele veio para mim, tio, eu queria ser seu filho. Mas por quê? Criança, né? O pai chamou a atenção, estava com raiva do pai, aí porque eu sempre trato bem, aí falou que queria ser meu filho. Quantos pais já passaram por essa experiência aqui de o filho ficar chateado, você tem que ir lá pegar ele, meu filho, eu te amo, eu tive que fazer isso com você, porque você... Quem aqui é filho sabe que é isso, e quem aqui é pai também sabe que é isso, não é verdade? Alguém já passou por isso aqui com os filhos, quando deram uma chamada, eles ficaram, aí você... Então é isso aqui, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, porque a gente muitas das vezes não sabe quem é Deus, como é Deus, mas lá no nosso espírito, lá no nosso interior vai ter aquela coisa assim do Espírito Santo tratando a gente. Todos nós passamos por isso quando nós éramos o quê? Novos convertidos, aquele primeiro amor. Algo mexia lá dentro, a gente sentia aquele amor, aquele Espírito Santo testificando. Mas isso fala dessa palavra, do téknon, filhos não amadurecidos, filhos que precisam ser cuidados, e a gente vai ter sempre essas pessoas na igreja, e a gente tem que procurar amar essas pessoas. Mas lá no verso 14 vai falar de um outro tipo de filhos, vai falar de um tipo de relacionamento que nós, como filhos de Deus, devemos experimentar e viver diariamente. Romanos 8,14 fala assim, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Esse maduros aqui é o que estou colocando. Guiados. Tá vendo a diferença? Uma coisa é testificar, a outra coisa é ser guiado. Como que a gente é guiado por esse Espírito? Né? Filhos maduros são guiados. Então, comunhão, gente. Como eu posso crescer nisso? Como eu posso avançar nisso? Através de comunhão, relacionamento. Orando, meditando, se congregando. A gente vai amadurecer nesse tipo de relacionamento com Ele. E é por isso que eu falei lá, o Espírito Santo é para nós o que Jesus foi para os 12. Pastor Wagner, eu estava conversando ali com ele veio ensinando sobre isso ontem, sobre a promessa do Pai. E Jesus, ele prometeu algo muito específico, que ele falou assim, eu vou para o Pai, mas eu voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. Ele estava falando assim, eu vou enviar alguém com os mesmos atributos que eu vou enviar alguém igual a mim. Oh, aleluia. Eu vou enviar alguém dotados das mesmas qualidades e capacidades que eu tenho. Aí ele falou, eu vou estar com vocês todos os dias da vossa vida. Ele estava falando de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele é o Espírito que? De poder, de excelência, de amor, de paz, de alegria. É Ele que nos capacita. E aí eu estava falando sobre aquele texto, vamos voltar lá para o livro de Lucas. Lucas capítulo 5, vamos ler o verso 2. Amém. Posso ler? Todo mundo tá me entendendo até aqui? Todo mundo muito quieto. Esse silêncio é bom. Ele fala muita coisa. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos que pertencia a Simão
e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, de ensinar o povo, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, grava isso, gente, em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixe, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Olha aí, gente. Onde tem a palavra, vai ter provisão. Vocês estão entendendo? Não é só Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, não. Ser uma pessoa do Espírito é ser uma pessoa da palavra. Ser uma pessoa guiada pelo Espírito é uma pessoa que anda em amor, que anda em paz e anda em alegria, que anda em provisão. E isso me chamou a atenção quando eu ouvi o pastor Mike Murdock falar isso. E muitas das vezes a gente tem tido essa dificuldade. A gente se relaciona com um monte de pessoas. A gente fala com todo mundo, menos com aquelas pessoas que realmente podem resolver. O Espírito Santo pode resolver. Ele chega em qualquer cenário e fala assim para a gente: o que está pegando aí? O que está pegando? Eu vou resolver essa parada aí para você. Só que a gente não acredita. A gente tem dificuldade de acreditar nisso. Por quê? Porque a gente não tem tido um relacionamento com Ele. A gente não tem amado a pessoa do Espírito Santo como nós temos que amar. Aprender sobre Ele. A gente acha que E eu tenho falado algo lá no discipulado, que eu vou falar aqui também. Muitas das vezes a gente se acha indigno dele. Eu já fui a alguns lugares que teve pessoas que não conseguiam nem orar, porque se achavam impuras, não se achavam dignas. Mas, gente, nada do que a gente vive hoje, nada que a gente possa fazer vem nos tornar dignos de sermos merecedores. É tudo baseado no que Jesus fez. Amém? Ninguém pode bater no peito e falar assim: eu sou o santarrão aqui, eu sou o melhor, e é por isso que eu desfruto disso. Não. Tudo é com base no amor dele e na misericórdia dele por nós. O Espírito Santo, quando Jesus falou assim, eu não vos deixarei só, essa é a grande verdade. Só que eu fui ensinado que o Espírito Santo se afastava de mim. Eu não sei se isso aconteceu aqui, eu acredito que aconteceu com a maioria das pessoas que eu pergunto. E a gente acha que não tem mais jeito. Por quê? Eu errei, eu falhei, então agora o Espírito Santo não me ama mais, ele tá com raiva de mim, ele fez biquinho e está de mal, então agora não tem, eu estou sofrendo por causa disso. Não, gente, isso não é bíblico. Jesus falou: eu estou enviando, ele vai estar com vocês todos os dias. Não tem essa coisa do Espírito Santo se afastar. Onde está isso na Bíblia? Que o Espírito Santo ele nos abandonou? Não, pelo contrário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá?
Existe algo que foi feito com relação aos nossos pecados. Eu não estou falando aqui que a gente vai viver uma vida de pecado, não. Não estou falando aqui que a gente pode pecar e falhar, não. Eu estou falando que isso é uma coisa que infelizmente vai acontecer na vida de todo mundo. Todo mundo vai errar, todo mundo vai falhar. Ninguém pode dizer assim, eu nunca pequei, eu nunca vou pecar. É como pecado, é como a gente errar, é como um acidente, de percurso, é como você estar andando de bicicleta e você cair, é você errar o alvo. Mas a nossa nova natureza, ela não nos deixa continuarmos pecando conscientemente, porque isso demonstra que a gente nasceu de novo. Quando a gente erra, o que acontece com a gente? A gente se arrepende. O sinal vermelho não acende. Caramba, xinguei esse palavrão, não era para eu ter xingado. Caramba, tratei minha esposa mal. Poxa, o cara me deu o troco errado e eu botei no bolso. A gente se arrepende, gente. Isso faz parte da nossa natureza. Isso é o Espírito Santo sinalizando, isso não é legal. Isso não está certo. É Ele que está falando conosco. Agora, quem está jogando condenação é o diabo. E a gente não deve cair na condenação do diabo. Você fez isso, você não presta. Você falou isso, você não presta, Deus não te ama mais. Esquece esse negócio de igreja, isso não é para você. Vai fazer outra coisa. É por isso que eu li esse texto aqui, o Espírito Santo falou comigo. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Talvez você lançar a rede hoje, nessa noite, novamente, sendo guiado pelo Espírito Santo, é do perdão, do arrependimento, da falta de fé, da falta de amor. Talvez seja um sonho. Hoje nós estamos aqui numa escola de ministros. Talvez você chegou aqui falando que esse negócio de ministério, isso aí não é para mim. Me envolver com igreja, isso não é para mim. Mas cada pessoa que está aqui nessa noite é porque o Espírito Santo te convidou. E Ele está sinalizando para você que nada está perdido. E um texto, pastor Vale, que eu tenho falado muito, é lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. No verso 7. Eu tenho martelado sobre isso lá. Posso ler, gente? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Paulo falando pelo Espírito Santo, ele falou assim, pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Andamos por fé, e não pelo que nos é possível ver. E é o que eu falo lá sempre, e as pessoas ficam até me olhando assim. Mas eu não penso assim, irmão Eliseu. Eu não sinto assim. A Bíblia não é sobre sentimentos. A Bíblia não é sobre ver com os olhos naturais. A gente nunca vai conseguir compreender, nunca vamos conseguir compreender Deus com o nosso sentimento, com as nossas emoções. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é como um homem. O homem falha, o homem mente, o homem erra, o homem deixa a desejar, mas Deus não, gente. Deus é perfeito. Se Ele falou, está resolvido, gente. Ele vela para cumprir com a sua palavra. Se Ele disse que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos ajudar, que Ele vai nos consolar, que Ele vai nos levantar, isso está resolvido, gente. Quantos cristãos que eu vejo aí, que eu conheço, que tem esse sentimento de que estão sozinhos até hoje?
Isso tem que cair por terra na nossa vida de uma vez por todas. Nós nunca estamos sozinhos. Você está no banho, ele está lá. Ah, mas eu pequei, eu errei. E ele não me ama mais. Onde está isso na Bíblia? Ele falou assim, que ele nos amou, Jesus, Deus enviou seu Filho para morrer por nós, na cruz do Calvário, quando nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós éramos um povo sem aliança. Nós não tínhamos nada para oferecer a Ele, e Ele nos amou. Imagine agora, que a gente vem para a igreja, que a gente quer acertar. Vocês estão entendendo, gente? Todos nós que estamos aqui, podemos errar, podemos falhar, mas Deus sabe do nosso desejo de acertar. E será que Ele não reconhece isso? Será que Ele, depois de enviar o Filho dele para morrer por nós, aí agora a gente está aqui na caminhada, estamos dando o nosso melhor, muitas das vezes dentro desse nosso melhor nós viemos a errar, e aí a gente fala assim, eu sou impuro, eu não mereço, Deus não me ama, Deus não está me vendo. Gente, quem está falando isso, quem está querendo colocar isso na nossa cabeça é Satanás. Ele é mentiroso, ele é mentiroso, nele não tem verdade. E nós, como pessoas que estamos aqui, que estamos amadurecendo na vontade de Deus, também devemos ter esse olhar uns para com os outros. Porque se um de nós, ou um irmão que está chegando na igreja, vem errar, venha falhar em alguma área, nós que estamos aqui, temos que falar essas verdades para essas pessoas. E amar essas pessoas, e ajudar essas pessoas. E orar por essas pessoas. Quantos tem na igreja? E isso aqui eu aprendi com o profeta Herênio, ele falou: Deus não deu a ninguém o ministério de juiz, nem de advogado de igreja. Muitas das vezes nós estamos sentenciando uns aos outros. Esse aqui, pá, é isso. Esse aqui, pá, é isso. Esse aqui, é isso. Vamos ter calma, gente. Tem pessoas que cada um está numa velocidade. Alguns demoram mais. Mas o Espírito Santo está tratando, o Espírito Santo está trabalhando. Uns avançam mais rápido. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Mas outros são mais devagar. Outros levam mais tempo. Mas não quer dizer que ele não está no processo. Não quer dizer que essa pessoa não vai melhorar. Não quer dizer que essa pessoa não vai cumprir o propósito dela. Vocês estão entendendo? Hebreus, capítulo 4, verso 12. Hoje eu estou dando mais ênfase na palavra. Ser guiado pelo Espírito, ser guiado pela palavra. Sobre a tua palavra. O que Deus tem falado ao teu coração essa noite? Quais sonhos que você desistiu? Qual o teu chamado? Será que você tem falado, não tem mais jeito para mim? Eu não me acho digno. Eu não acredito que Deus pode usar uma pessoa como eu. Eu me lembro quando Jesus esteve com aquela mulher, e agora eu estou
Estou fluindo aqui um pouco numa palavra de conhecimento. Agora eu estou falando algo por inspiração. Mas eu me lembro quando Jesus ele esteve com aquela mulher e muitos estavam para apedrejar ela. E ele falou: atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou. Não foi isso que ele falou? Atire a primeira pedra, aquele que nunca cometeu pecado. E todo mundo largou aquela pedra. E Jesus falou para aquela mulher: mulher, muito menos eu te condeno. O ministério do Espírito Santo não é de condenar ninguém, mas é de levantar pessoas. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu do teu chamado. E eu volto a falar, eu estou falando isso aqui por inspiração. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Ainda está em tempo. Aqueles homens que estavam ali naquela pescaria, eles eram pescadores. Eles sabiam tudo sobre o mar. Eles sabiam. Eles não foram pescar também à toa. Eles sabiam que aquela época era uma época boa para a pescaria. Mas, como pode acontecer com qualquer um de nós, a gente pode, quando a gente não é guiado pelo Espírito Santo, a gente pode errar, a gente pode falhar, a gente pode tomar decisões erradas. Muitas das vezes nós podemos tomar decisões baseadas no nosso salário, podemos tomar decisões baseadas no nosso cotidiano, do dia a dia, podemos tomar decisões baseadas na palavra do marido, na palavra da esposa, podemos tomar decisões baseadas no que está dizendo o governo. Mas eles tomaram decisões baseadas com aquilo que Deus disse a eles. Deus lançou uma palavra, deu uma ordem, mas eles poderiam também decidir não fazer. Eles poderiam falar assim: não, já somos pescadores, esquece isso. Você está maluco? Já estou cansado, vou para casa. Muitas das vezes é assim que a gente faz, gente. Estou cansado, vou para casa, vou dormir. Ah, não dá para mim mais não. E a gente desiste de desfrutar do melhor de Deus. Eu vou dar outro testemunho meu aqui. Eu fui aprender natação. Chegou lá, na primeira aula, eu quase morri afogado. Um monte de gente riu de mim, eu fiquei frustrado. E eu não sou de desistir fácil, mas eu fiquei um mês para voltar. Um mês, mas eu falei assim: eu vou voltar. Voltei. Deixa o pessoal esquecer da vergonha que eu passei, eu volto. Voltei. Aí eu fui me esforçando, fui me esforçando, não desisti. E chegou um tempo que eu consegui nadar e aprendi eu vi as pessoas lá no fundo. Eu sempre foi um sonho para mim aprender natação. Eu falei assim: qual é a mágica que aquelas pessoas ficam lá no fundo lá e não morrem afogadas? Qual é a mágica? O que acontece? Eu ficava curioso com aquilo, eu sempre tive o desejo de fazer aquilo. E quando eu aprendi, que eu fui lá para o fundão, estou resumindo aqui, aí eu comecei a chorar. E o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. E ele falou assim comigo: Eliseu, e eu fiquei assim: é impressionante
Como as pessoas deixam de desfrutar coisas maravilhosas por simplesmente desistirem. Como é impressionante perceber que as pessoas vão deixar de desfrutar coisas maravilhosas por simplesmente desistirem. Quando eu estava lá no mar, que eu comecei a flutuar naquela água, eu comecei a entender sobre o mover do Espírito Santo. E Deus me falou assim, ó, o mar são as pessoas, a multidão. Só que existe como a gente, sendo guiado por Ele, existe como a gente fluir, ó. Fluir. A multidão está apertando, é falta de dinheiro, é marido, é filho, é perturbação de um lado, é conta do outro, é situação do outro, mas se a gente não desistir e amar a pessoa do Espírito Santo, a gente vai aprender a fluir, ó. Fluir, 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 fluir. Oh, aleluia. Fluir com Ele. A fraqueza vai se tornar força por causa dele. As habilidades que a gente pensa que não tem, elas vão começar a aparecer. Vai vir a intrepidez, vai vir a ousadia, vai vir a graça, vai vir o favor. Mas qual é a nossa parte? É não desistir. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Essa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória. Deus não está com raiva de ninguém aqui nessa noite. Joga esse lixo de uma vez por todas no lixo. Esqueça isso. Não há nada que a gente possa fazer com o nosso passado, a não ser colocar na mão de Deus. Paulo falou, não que eu tenha alcançado a maturidade, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus, Ele está velando para cumprir com a palavra dEle. Ele não desistiu daquilo que Ele te falou, daquilo que Ele colocou nas suas mãos. A alegria, a felicidade, a paz verdadeira vai estar em fazer a vontade dEle, em ser guiado por Ele. Não está nas coisas, não está no salário, não está no dinheiro, não está numa viagem, não está numa amizade, não está num relacionamento, mas está nele. Ele é o mestre da nossa nova natureza, o Espírito Santo. Ele é o mestre. Ele quer te ensinar, Ele quer te ajudar, Ele quer te revelar e quer te mostrar. Ele é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Ele pode fortalecer o teu corpo, os teus ossos. Ele pode mudar a tua forma de pensar. E a sua decisão é só essa, é aprender a ceder para Ele. Interessante que quando eu estava lá na aula, o professor falou comigo assim, Eliseu, se você ficar tenso, se seu músculo ficar tenso, você vai cair. Mas se você relaxar, você vai flutuar. Está em linha com a Bíblia. Se você anda ansioso, se você anda preocupado, se você anda com medo, nada vai dar certo, nada vai acontecer. Mas se você aprende, se a gente aprender a depender dele e a descansar nele,
a usufruir de tudo aquilo que Ele é, não tem como não dar certo, gente. Vai ser uma paz, vai ser uma alegria, vai ser uma certeza, vai ser uma convicção. Vai mudar tudo, vai mudar tudo. Vai ser frutífero. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas Ele está falando hoje isso conosco. Não desista, meu filho, minha filha, não desista. A tempestade, ela vai vir, as situações vão se levantar. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu ungido, guiado pelo esse Espírito. Quando ele foi batizado lá, veio o Espírito Santo sobre ele. Ele foi ungido. Isaías fala que ele foi ungido com esse óleo de alegria. Essa mesma unção está sobre as nossas vidas. Esse mesmo Espírito está conosco. Assim como Jesus andou aqui nessa terra, guiado pelo Espírito, cheio da unção, capacitado por Ele. Jesus não desistiu. Em meio às opressões, em meio às situações. E é isso que Ele está falando conosco. Não desista. Não desista. Não é porque você até hoje não aprendeu muito sobre Ele, que você não entende muito sobre Ele, que é o fim. Hoje é o início de um novo relacionamento, de uma nova vida, uma nova expectativa. Vai vir tudo quanto é tipo de pressão, mas você vai falar como o apóstolo Paulo: eu sei quem tenho crido. Nada me para. O espírito de fortaleza, ele está sobre mim. Não importa, não importa. Eu sei que essa situação vai mudar. Não importa, não importa. Eu sei que essa situação, ela vai mudar. Que o Senhor habita em mim. O Senhor habita em mim. Como eu sei, pastor, que é Ele? Como você sabe que é hora de dormir? Quando vem o sono. Quando você sabe que é hora de tomar água? Quando está com sede. Quando você sabe que é hora de acordar? Quando o despertador toca. Como você vai saber que é Ele? Você vai saber sobrenaturalmente. Porque Ele habita em você. E você habita nele. Vocês dois são um no Senhor. Simplesmente você vai saber que é Ele te guiando. Pelo testemunho interior. Vai ter aquela paz. Mas está todo mundo dizendo ao contrário. Mas Ele está dizendo: lança a rede. Mas ninguém está concordando com isso. Mas Ele está. Ele sabe aonde está o peixe. É Ele que sabe onde está o peixe.
Não confia na tua habilidade, confia na habilidade dele, é ele através de você. Não é você fazendo através dele, é ele fazendo através de você. Mas a minha esposa não está concordando, meu marido não está concordando. Calma, faça o que ele mandou, eles vão ver. Tentaram parar Jesus, a família dele falou: não, para, vamos. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, vieram te buscar. E falou assim: não, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai. Não espere estar tudo favorável, não espere estar todo mundo concordando, não espere. Simplesmente seja guiado pelo Espírito Santo. Não seja como aquele passarinho, filhote, que abre a boca para qualquer tipo de comida, não. Não receba qualquer coisa, não. Ele tem o melhor para você. O Deus Criador do céu e da terra, Ele veio habitar dentro de nós. Ele não chamou a gente para coisas pequenas, não. Ele chamou a gente para coisas grandes, gente. Ele usa as coisas vãs desse mundo para confundir as fortes. Ele usa as coisas fracas, as coisas que ninguém dá valor. Aleluia. Aleluia. Quantos vão tomar essa decisão hoje de amar o Espírito Santo? Então vamos orar um pouco. Pode ficar sentado. Oh, aleluia. Deixa o amor dele. Se puder aumentar só um pouquinho o som. Tá bom? Deixa o amor dele tocar você agora. Simplesmente usufrua. Lança a rede. Lança a rede. Lança a rede do perdão. Lança a rede do perdão. Perdoa o teu marido. Perdoa a tua esposa. Perdoa teu filho. Perdoa tua filha. Perdoa o teu amigo do trabalho. Perdoa a falta de amor que você não recebeu dos seus pais. Deixa ele limpar toda a sujeira. Deixa ele limpar toda a sujeira. Para que você possa ouvir ele mais fácil. É simplesmente esse o propósito dele limpar a sujeira. Para você poder ouvir ele, gente. Ele está falando: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Mas tem áreas que a gente não deixa ele acessar, que a gente não quer ceder, que a gente quer confiar na nossa própria habilidade. Assim como aqueles pescadores, eles poderiam confiar nas habilidades deles de pesca e ir embora. Não, mas eles falaram assim: sobre a tua palavra. Oh, eu vou lançar o perdão nessa noite, Pai. Ele está soprando para longe toda a poeira.
toda a poeira. Sonhos. É como se eu pudesse ver uma sala de troféus toda empoeirada e o Espírito Santo ele está limpando a poeira. Jogando para longe toda a poeira. E um vencedor, aquele vencedor está voltando. Aquele vencedor está ressurgindo, aquele leão, aquele guerreiro, aquela pessoa que, meu irmão, não adianta. Se Deus falou, vai se acontecer. Se Deus falou que é esse ano, vai acontecer esse ano. Se Deus falou que é esse mês, vai acontecer esse mês. Se Deus falou que é hoje, é hoje. Eu não vou abrir mão. Eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Oh, aleluia! Eis que estou convosco todos os dias de suas vidas. Não vos deixarei, nem os desampararei, diz o Senhor. Eu vou te ajudar a sair dessa. Não é o fim. Não é o fim. Nada está perdido. Nós vamos envergonhar o diabo. Nós vamos envergonhar o diabo. É um tempo novo. É um tempo do amor, gente. É um tempo da paz. É o tempo da alegria. Tem uma pessoa aqui que está preocupado com coisa com relação ao trabalho. Eu não sei o que aconteceu no teu trabalho, mas tem vindo uma inquietação com relação ao teu trabalho. Mas Deus está falando, descanse. Que quando você entrar naquele lugar, eu vou estar contigo. Você não está sozinho. E eu com você é o suficiente para você obter vitória em qualquer área, em qualquer situação. Tem pessoa aqui agora mesmo sendo curada com problema nos ossos. Problema de ossos. Deus está tocando em questão de ossos. Está sendo curado agora mesmo. Uma nuvem do amor dele aqui nessa noite. Tem ministérios que vão se levantar a partir de hoje. Na ousadia e na intrepidez do Senhor. Obrigado, Pai, pelas famílias dessa igreja, Pai. Obrigado pelos filhos e filhas. Obrigado pelos pais e pelas mães. Obrigado pelos pastores, pelos ministros. Obrigado pelas pessoas do departamentos infantis, pelas professoras, pelo ministério de dança, pelo ministério de música.
Obrigado pelos missionários, pelos pastores, pastoras. Obrigado pelos evangelistas. Obrigado pelo crescimento, pelo avanço, Pai. Obrigado pelos os músicos. Muito obrigado, Pai, por esse treinamento, Pai. Obrigado, Pai, porque a gente vai te amar, Espírito Santo, incondicionalmente. Obrigado, Espírito Santo, porque todo sentimento contrário, de nos sentirmos sozinhos, nos sentimos fracassados, está caindo por terra nessa noite. Muito obrigado, Espírito Santo, porque aqui não vai ter uma igreja só de pessoas maduras, vai ter os filhos tecno, os filhos que vão nascer, mas que quando eles nascerem nesse lugar, Pai, vai ter filhos maduros para ajudar e cuidar deles, Pai. Um cuidando do outro, Pai. A excelência do amor fluindo através de nós. Claro que o Senhor vai usar profetas para trazer palavras, claro, mas não vai ser essa a nossa dependência. A gente não vai ficar como mendigos espirituais pedindo ajuda de um e de outro, não, porque a gente vai aprender a desenvolver o relacionamento com o Senhor. Nós vamos ser guiados pelo Senhor. E a gente vai viver felizes. Nós vamos aprender a fluir. E a gente vai começar a aprender a dizer uma palavra que é fácil e é leve. Seu fardo é suave, Pai. O teu jugo é leve. Não é pesado, Senhor. Isso é congregar. Isso é estar usufruindo, Pai, da tua vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Oh, aleluia! Obrigado pelos seus cuidados, pelos seus carinhos, Pai, pelos seus mimos, Senhor. O Senhor me deu essa família aqui em Mesquita, Pai. Como eu te sou grato pela vida do pastor Wagner. Como eu te sou grato pela vida da pastora Kátia. Como eu te sou grato pela vida do pastor Tony, da pastora Ana. Como eu te sou grato pela vida do Israel. Como eu te sou grato pela vida do pastor Márcio, Pai. Da família dele, da esposa dele, da esposa de Israel, Pai. Como eu te sou grato, Senhor. Como eu te sou grato pela minha esposa, Pai, minha ajudadora, minha intercessora, minha amiga. Gente, é um momento de gratidão, gente. Comece a agradecer pela tua família. Comece a agradecer pelo teu pastor. Comece a agradecer pela tua igreja. Agradeça pela tua esposa. Agradeça pelos teus filhos. Agradeça pelas tuas filhas. Agradeça pela tua saúde. Agradeça pelo teu salário. Agradeça pela vida de Deus que habita em cada um de nós. Agradeça pela vida do Espírito Santo. Esse amigo, esse intercessor, esse ajudador, esse que nos fortalece, esse que nos cura. Aleluia! Aleluia! Agradeça porque nada pode te limitar, gente. Não há limite. Não há limite para essa pessoa que habita dentro de você. Não há limite quando você for evangelizar. Não há limite quando você for orar por alguém. Não há limite para Ele te ajudar nas tuas finanças, te dando sabedoria. Não há limite para o teu casamento. Teu casamento não vai acabar, teu casamento vai ser frutífero. Teu casamento vai amadurecer, sendo guiado por Ele. Vai frutificar na direção dEle.
Você vai ter uma esposa maravilhosa em casa. Você vai ter um marido excelente em casa. Você vai ter um ministério de excelência. Milhares de pessoas vão ser alcançadas através de suas vidas. Oh, aleluia! Pessoas vão simplesmente olhar para você e vai falar assim: o que você tem? Mas é Ele através de você. Não é você através dele, mas é Ele através de você. É a unção dele fazendo isso em você. Você vai encontrar favor, você vai encontrar graça diante de Deus e dos homens. As portas vão se abrir. Coisas sobrenaturais vão acontecer nas suas finanças, na sua saúde, no teu ministério. Tudo isso vindo dele. Nunca dê um passo em direção à autopromoção. Nunca dê um passo em direção à tua autossuficiência. Mas a nossa autossuficiência vem dele. A promoção vem dele. Nunca tente dar um passo fora da vontade dele. Você pode sofrer danos irreparáveis. Mas se você amar a pessoa dele e aprender dele, oh, aleluia, é sucesso, é graça, é favor, é autoridade, é capacidade, é unção fresca. Oh, aleluia. Quando Deus está envolvido, é diferente, irmãos. Não tem como dar errado. É simplesmente diferente. Você vai ver uma capacidade. Você vai ver algo sobrenatural acontecendo em meio às tempestades que possam se levantar. Mas você vai estar ali, ó, tranquila, porque você vai desfrutar da presença dele. A unção dele é como uma bola gigante, uma bolha. Pensa agora numa bolha, e você no meio. Você por onde você anda, aquela bolha está te cobrindo. Por onde você vai, você está guardado. Você vai para trás, ela vai com você. Você anda para frente, ela vai com você. Você vai para um lado, ela vai com você. Você vai dormir, ela está com você. Aos seus anjos ele dá ordem para nos guardar em todos os nossos caminhos. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Oh, aleluia! Nós não estamos sozinhos, igreja. Nós não estamos sozinhos, igreja. Nós temos o ajudador. Nós temos a unção. Nós temos a graça. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos os anjos. Fala, oh, aleluia. Fala assim, tá tudo bem. Fala para o diabo ouvir assim, ó, tá tudo bem. Fala para o diabo ouvir, tá tudo bem. Vamos falar mais uma vez para o diabo ouvir, tá tudo bem. Aleluia. Isso, quando a gente fala isso, tá tudo bem, gente. Tudo que estava ao contrário, cai por terra. Pela fé. Vivemos por fé e não por vista. Vivemos por fé e não pelo aquilo que a gente vê. Eu não me relaciono com Deus com meus sentimentos. Eu não espero meu sentimento falar que está tudo bem para eu me relacionar com Deus. Não importa como eu acordei hoje. Não importa se eu acordei hoje, o diabo está falando, você tem que pagar essa conta. Você tem que fazer isso, tem que fazer compra. Não importa. Pai, eu descanso em Ti. Ah, mas você fez isso mês passado. Muito obrigado por me lembrar do amor de Deus por mim. Muito obrigado por me lembrar que Deus já me perdoou em Cristo Jesus.
Aprenda a afetar o diabo com as verdades da palavra. Aprenda a contragolpear o diabo com as mentiras dele, falando a palavra, sendo guiado pelo Espírito, falando a verdade da palavra a teu respeito. Você é um fracasso. Sim, eu sou um fracasso se eu fosse fazer da minha forma, do meu jeito. Mas em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Essa porta não vai se abrir. Vai se abrir sim, porque Deus me prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, vai acontecer. Esse ministério não vai crescer. Mentira do diabo. Já são 3 igrejas. Não vai parar de crescer. Vai chegar pastores. Na verdade, os pastores vão ser levantados nesse lugar, vão ser treinados, equipados, serão levantados e enviados. Vai ser a igreja do Brasil e no mundo. Nós estamos semeando para que outras milhares de pessoas venham colher. Como um pé de manga que é plantado, e quando ele cresce, que ele frutifica, ele dá milhares de frutos, milhares de pessoas desfrutam. Assim é esse ministério. Está sendo semeado, plantado, cuidado, regado, através de muito suor, de muito trabalho, de muitas lágrimas, mas Deus vai enxugar as lágrimas. Muita renúncia, muita pancada, muitos desafios, mas Deus é o autor dessa obra. A obra é dele. E a gente tem podido ver um pouco disso. As células crescendo, a igreja crescendo, pessoas sendo afetadas, o amor sendo evidenciado através da vida das lideranças dessa igreja. E isso está fazendo toda a diferença. E nós vamos conservar isso, Pai. Nós vamos conservar o Teu amor. O amor que é o vínculo da perfeição, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Eu preciso parar. Eu preciso parar. Tem mais amanhã, gente. Tem mais amanhã. Amanhã a gente vai continuar. Mas eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Eu não quero cansar ninguém nesse lugar. Eu não quero cansar ninguém nesse lugar. Eu quero dizer para cada um que está aqui nessa noite: só se congrega quem é livre. Nunca venha se congregar com peso. Venha para a igreja para ser guiado pelo Espírito. Venha para a igreja porque você ama a pessoa do Espírito Santo, porque você ama a palavra de Deus. Não permita que o engano se instale na tua mente. Não deixe que congregar seja um peso. Nunca pense que a igreja não vai avançar sem você. Para com essa palhaçada. É tempo de amadurecer, é tempo de crescer. Venha para a igreja com propósito. Você vai se congregar com sabedoria, você se congrega com propósito, porque você sabe que precisa estar aqui. Você precisa ser afetado. Você precisa ser ensinado. Você precisa ser instruído para que a sua vida seja um sucesso lá fora. É esse entendimento, isso é se congregar. Nunca tenha um sentimento nunca vá nesse sentimento, nunca vá nessa direção de uma autossuficiência. Saiba que a nossa suficiência vem de Deus. Você só é o que é por causa do Senhor. Você só tem o que tem por causa do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. A misericórdia do Senhor é as causas de não sermos consumidos.
Se não fosse o Senhor, a gente já estaria no cemitério, morto, enterrado. Mas a misericórdia dele tem nos alcançado. A misericórdia dele tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor. E sem Ele nada podemos fazer. É por isso que a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque sem Ele nada podemos fazer. Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Ele sabe qual é onde você deve estar. Ele sabe com quem você deve casar. Ele sabe com quem você deve se relacionar. Ele sabe as pessoas que você deve se associar. E quando a gente decide viver nisso, toda tristeza deixa de existir. Toda decepção deixa de existir. Toda mágoa deixa de existir. Todo relacionamento infrutífero deixa de existir. O povo de Israel, ele foi desobediente. Para cada dia de desobediência dele custou 40 anos. 40 dias de desobediência custou 40 anos no deserto. Paulo falou assim, julgue-se o homem a si mesmo e não precisará ser julgado. E aí ele falou assim, por isso que muitos dormem cedo, por isso que muitos estão morrendo e dormindo cedo no Senhor, porque não se julgaram, porque foram desobedientes, porque não quiseram obedecer a palavra e a instrução do Senhor. Mas nós não vamos ser assim, gente. Deus corrige aquele quem ama. Assim como o pai corrige o filho, Deus corrige também seus filhos e filhas, para que nós possamos andar na perfeita vontade dEle. Enquanto a gente não entender que nós somos totalmente dependentes deles, por muitas das vezes nas nossas vidas nós vamos bater com a cabeça na parede, mas isso não está em linha com a perfeita vontade dele. Isso está em linha com a nossa vontade, não com a vontade dele. Aleluia. Aleluia. Isso não é para trazer tristeza. Isso não é para trazer desânimo, uma palavra dessa. Mas é para trazer amadurecimento. É para trazer crescimento. É para trazer dependência. É para trazer humildade. Humilhar-vos perante a potente mão do Senhor. Pai, que Ele vos exalte. Eu tenho aprendido a me humilhar. Só de pensar em perder essa presença tão maravilhosa dele, quando eu erro, quando eu peco, não é perder, mas o meu pecado faz separação entre mim e Deus. Só de pensar, se eu fizer uma coisa errada, eu vou estar sujando a minha vida, vou estar sujando a minha geste, e perder essa parceria, já me faz falar assim, não vale a pena, já me faz correr do pecado. Só de pensar dos danos que a desobediência pode trazer para a minha vida, me faz correr para Ele cada dia e cada vez mais. Eu tenho amado a pessoa do Espírito Santo cada dia e cada vez mais. É tão maravilhoso andar seguro. Mas se eu pecar eu não ando seguro, não é que é porque Ele me abandonou, não é que Ele te abandonou. É porque a gente mesmo sujou a nossa gesta, a gente mesmo deixou de ouvir Ele. É como se Ele estivesse ao nosso lado querendo nos ajudar, mas a gente não quer ouvir Ele. E Ele vai respeitar isso. Mas é nós que nos afastamos dEle. É nós que não decidimos mais ceder para a direção dEle. E Ele vai ficar como um cavaleiro perfeito que Ele é, Ele vai respeitar. Mas se hoje ouvires a voz do Senhor, seu Deus, não endureçais o vosso coração, como fez o povo no deserto.
Ceda para Ele. Ame Ele. Acredite que Ele está habitando dentro de você. Acredite que não tem nada que você possa esconder dEle. Não tem nada oculto para Ele. Acredite que Ele está te ouvindo. Acredite que Ele possa te guiar. Dá uma oportunidade para Ele. Ceda para Ele. Amém. Pastor?